Vamos começar voltando um pouquinho para a psiquiatria e qual a importância da psicologia transpessoal dentro do cuidado em saúde mental, quebrando um pouquinho a hegemonia da psiquiatria em relação à questão medicalizante. Não, e aí eu deixo muito claro, não que eu seja anti-psiquiatria ou anti-psicofármaco. Muito distante disso, até porque é o meu ofício. Mas eu sou pelo uso correto, pelo uso ponderado, pelo uso clínico como deve ser, e sem acreditar que a medicação vai fazer tudo pela gente. Muito pelo contrário, é um recurso diante de vários outros recursos. Na década de 80, final da década de 80, a psiquiatria estava em polvorosa, extremamente animada, porque havia uma teoria que estava sendo colocada na prática, que era a teoria teoria monoamnéstica para explicar a depressão. Havia uma monoamina, a monoamina é a serotonina, é uma delas. E a teoria, a hipótese no caso, é de que a depressão era causada por uma queda da ação da serotonina. E haviam antidepressivos na época, mas eram antidepressivos muito sujos, de efeito colateral e tal. E foram feitas pesquisas e conseguiram criar uma molécula que abriu uma nova classe de medicação chamada inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E no final da década de 80 foi lançada a primeira medicação dessa família, a medicação hoje muito conhecida, muito comum, que é a fluoxetina. A fluoxetina foi uma sensação na época, no final da década de 80. O nome comercial dessa droga era Prozac. E foi feito um lobby midiático de que era a pílula da felicidade. De que todo mundo ia ser feliz, ninguém mais precisava sentir tristeza, porque finalmente a psiquiatria descobriu a causa da depressão e conseguiu reparar ela de uma maneira a não provocar efeitos colaterais, que muitas vezes o efeito colateral era mais danoso do que o sintoma da doença. E aí foi aquele boom na mídia, na propaganda, e o Prozac explodiu de venda. E o Prozac fez uma geração inteira. Inclusive existe um filme chamado Geração Prozac, muito interessante. E o que aconteceu no resultado? Nada de diferente do que a gente já tinha. É uma medicação que trata a depressão? É. É uma medicação que causa menos efeito colateral? Menos. Não que não cause, causa menos. Sim, porque as anteriores tinham limitações em relação a isso. É uma boa medicação? É. Ela cura a depressão sozinha? Não. E aí, o ponto de quem vai estudar a droga e entender é que nas pesquisas com a fluoxetina, e na área da psiquiatria a gente tem muito isso, o efeito placebo. Vocês já ouviram falar? Ficou até muito famoso, né? E na área da psiquiatria, o efeito placebo, eu vou explicar para quem não sabe. É o resultado de um tratamento com uma droga, com uma molécula que não tem efeito nenhum, é uma pílula de farinha, só que você tem um resultado positivo. Na psiquiatria, você tem efeito placebo que nenhuma outra área da medicina tem. Enquanto você pesquisa na pneumo, na cardio, na endócrina, você encontra efeito placebo de 1%, 2%, quando você vai comparar a molécula verdadeira com a pílula de farinha, para entender o quanto aquela molécula realmente é eficaz, as taxas nas pesquisas dentro da medicina são muito baixas. Na psiquiatria, ela chega a mais de 20%. Na psiquiatria, o efeito placebo, se você tomar uma pílula de farinha e acreditar que aquilo vai te ajudar, você consegue uma melhora em 20% dos casos. Sabe quanto a fluoxetina consegue a mais do que o efeito placebo? 5% a mais. E foi considerada um sucesso. E foi vendida como tal. E a gente comprou. Entendem? Então, não é apenas a farmacologia. Existe alguma outra coisa, e a gente aqui sabe do que se trata,
da consciência profunda, e é onde a psicologia transpessoal entra, que, como a gente falou na primeira fala de ontem de manhã, nós temos na psiquiatria essa realidade em que o normal e a doença se confundem. E a transcendência humana, né, a transpessoalidade, ela consegue abrir espaço para pesquisar dentro dessa linha. Então, a psicologia transpessoal é o caminho que a gente conseguiu seguir para pesquisar dentro da psiquiatria e chegar a uma espiritualidade. Daí a importância da psicologia transpessoal. Chega a tal ponto que eu estava fazendo mestrado e acabei precisando estudar psicologia transpessoal e fui fazer logo uma pós-graduação. E na época, isso foi há 10 anos atrás, não haviam pós-graduações dessa linha aqui no Ceará. E também não havia essa coisa que na pandemia ficou muito conhecida, do ensino remoto, né, de você fazer uma pós online, né? E eu fui para Curitiba fazer lá, que eu achei a formação lá muito bacana. E eu fui todo mês de avião, ia sexta-feira e voltava domingo, todo mês por 2 anos, para conseguir fazer essa formação que foi muito rica. E a gente vai entender o porquê. Porque a transpessoal, ela trata fenômenos que antes não eram vistos com seriedade. E ela dá um upgrade na psicologia, abraçando a questão da transpessoalidade, da transcendência, também como uma parte da psique. A própria psicologia, muitas vezes, algumas linhas da psicologia têm um preconceito com a transpessoal, porque acha que a transpessoal é uma coisa muito aberta, muito subjetiva, tem muitos teóricos dentro da transpessoal, mas ela consegue alinhar direitinho o que a gente tem na compreensão de transtornos mentais com a espiritualidade, e é por isso que a gente usa ela como esse instrumento de trajetória, de caminho, para fazer essa união. Mas o que seria a psicologia transpessoal? Antes da gente entender, a gente precisa abordar a anomalística. O que é a anomalística? Década de 60, mais ou menos, no período da Guerra Fria, ficou muito comum um desenvolvimento de uma ciência que ia em paralelo com a ciência tradicional, que era a parapsicologia, que estudava fenômenos psíquicos que não se compreendia, né? Mas essa parapsicologia, ela não era muito bem vista dentro das universidades, dos centros de pesquisa, porque envolvia misticismo, ocultismo e tal. Mas ela recebeu muito apoio de financiamento público por causa da Guerra Fria, porque haviam pesquisas parapsicológicas que colocavam médiums, eu posso dizer, aqui nesse ambiente eu posso dizer, né? Ou pessoas dotadas de capacidade extrasensorial, para usar o termo científico mais correto, para intuir, para fazer visões, ter clarevidências em relação ao armamento do inimigo. E isso na Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Ou para achar pessoas desaparecidas. Isso eu não estou inventando, isso está documentado. O FBI utilizava dessas pessoas dotadas dessa capacidade excepcional. Só que aí depois avançou-se para entender que aquilo precisava entrar dentro de uma ciência mais rígida, ser pesquisado de uma forma mais objetiva. E aí foi cunhado o termo de anomalística, ou psicologia anomalística, que hoje é o que estuda esses fenômenos, é a ciência que estuda esses fenômenos e que aborda a experiência anômala, que é uma experiência incomum ou que, embora seja vivenciada por uma quantidade considerável da população, se desvie da experiência comum a das explicações da realidade que são aceitas. Quer dizer, vai lidar com aquilo que a ciência não gosta, porque a ciência não gosta do que não sabe explicar. Tiago, mas tem muitos fenômenos anômalos para a gente ver. Dá uma olhada. A letra está pequenininha, eu vou ler para vocês. Anomalística não é doença. Nenhum fenômeno anômalo é considerado transtorno, porque senão vai para o campo da psiquiatria, vai para o campo do cuidado de saúde mental. Então, todos esses fenômenos aqui, experiências que algumas pessoas têm,
acabam entrando nessa linha marginal da ciência e não é doença. Experiências alucinatórias, pessoas que escutam vozes e não têm esquizofrenia. Médiuns. Sinestesia, que é a mistura de sensações e interpretações sensoriais, né? Que é muito comum quando a pessoa usa droga, principalmente psicodélicos, mas algumas pessoas têm isso naturalmente. Sonhar lúcido, quem nunca, né? Um sonhar que você sabia que estava sonhando, a sua consciência estava alerta, mas você sabia que estava sonhando, mas ainda assim dentro de um sonho. Experiências fora do corpo. Projeção extracorpórea. Emancipação da alma. Experiências relacionadas à psi, telepatia, psicocinesia, clarevidência, precognição. Quando a mente da gente capta informações que não tem nenhum estímulo material ou sensorial. Experiências de abdução por alienígenas. Isso é ótimo. Nessa hora eu fico com medo de me medicarem. Mas é planetário. Experiências de abdução por alienígenas acontecem em todos os cantos do planeta, independente da sociedade, da cultura. E muitas vezes essas experiências elas são em meio a estados de transe. Não é que venha um OVNIzinho, aí capta a pessoa e vai fazer a experiência na nave, não. Às vezes a pessoa entra em um estado de transe e tem encontro, como se fosse encontros com seres extraterrenos, mentalmente falando. Experiências de vidas passadas. Precisa dizer alguma coisa? Experiências de quase morte. A ciência ainda não explica, por isso que está aqui. Experiências de curas anômalas. Curas que seriam impossíveis do ponto de vista médico, dentro de uma medicina tradicional, mas que acontecem. Inclusive, cânceres. Dentro da oncologia, existem relatos de casos publicados sobre isso. Experiências místicas, que é aquele estado de transcendência, principalmente quando a pessoa está em oração, em prece, né? Ela entra numa dissociação de consciência e consegue ter uma vivência, contemplar uma experiência riquíssima, né? E a mente muda depois daquilo. Então, a anomalística é uma ciência que deve ser levada a sério e eu acho que não tem nenhum aqui que escape de uma explicação espírita, concordam? Experiências de vidas passadas acontecem com pessoas que não têm religião, que não têm culturalmente acesso, interesse, vontade, afinidade, muito obrigado, com culturas religiosas, mas acontecem. E aí, essa anomalística abre, então, para a psicologia transpessoal, porque existe alguma coisa nessa mente, nessa psique, que vai lidar com experiências cósmicas, que o estado de consciência ele pode ampliar, ele pode se tornar superior. Este estado de consciência constitui na entrada uma dimensão fora do espaço-tempo, tal como costuma ser percebida pelos nossos 5 sentidos. É uma ampliação da consciência comum, com visão direta de uma realidade que se aproxima muito dos conceitos de física moderna. Isso é um texto antigo do Pierre Weil, 1989, hoje a gente traz mais para a física quântica, né? E quem já teve em um estado de prece e oração e sentiu algo diferente nesse momento? Ou a pessoa que tem o costume de meditar, não a meditação oriental, mas aquela meditação de silenciamento e harmonização da mente, e de repente existe uma sensação que vem como se fosse um calor, que você acaba se desligando, se desconectando, o pensamento muda. É mais ou menos isso, é esse tipo de alteração de estado de consciência que a psicologia transpessoal reconhece como verdadeiro e usa como arsenal terapêutico. Então, quando você junta a psicologia com a transcendência, você abre espaço para essa abordagem da psicologia transpessoal, que é considerada a 4ª força da psicologia, tá? A primeira força tem mais a ver com a linha
da psicologia comportamental, behaviorista, né? As experiências com os ratinhos, né? Que depois veio a terapia cognitiva e conseguiu acoplar-se, e a gente tem hoje a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, que é a mais científica, e que muitos dentro da linha da psicologia acreditam que é a única psicologia válida, porque ela é pesquisável. Depois veio a psicanálise, que é um campo que muitas vezes corre por fora da psicologia. Depois veio a linha humanista, que trouxe elementos da filosofia humanista, existencialista dentro da psicologia. Essa sendo a terceira força. É tanto que muitos teóricos da transpessoal saíram da humanista, porque começaram a entender que haviam fenômenos que o pensamento racional sozinho não explicava e que não estava ambientado em traumas da infância, como a psicanálise costuma abordar. Então, a quarta força é a transpessoal. A abertura de um canal entre os níveis consciente e supraconsciente, entre o eu e o eu, assim como a cascata de luz, de energia e de júbilo que asseia, costumam produzir uma prodigiosa liberação. Os conflitos e sofrimentos precedentes, bem como sintomas físicos e psicológicos que geraram, por vezes desaparecem com surpreendente rapidez, confirmando o fato de não se deverem a causas físicas, mas de ser o resultado direto de um esforço interior. É o conceito de emergência espiritual. Existem situações em que você tem, na sua transcendência, uma emergência de sensações, de pensamentos, de sentimentos, que transcende a sua consciência comum. E muitas vezes elas não vêm harmônicas, tá? Quem já leu a história, viu o filme, Chico Xavier, Divaldo Franco, às vezes a experiência mediúnica ela arrebata a pessoa, confunde, adoece, gera sintoma. Mas a tendência é entender que existe a possibilidade de que isso possa começar atrapalhando, mas que venha depois para ampliar e elevar aquela consciência que ela sai do ordinário e começa a ter toques, a pincelar estados extraordinários. E a título de curiosidade, Groff, na década de 60, ele é um dos precursores da psicologia transpessoal, ele fazia experiência com esquizofrênicos graves. E ele teve uma ideia que até hoje eu não entendi por que ele pensou nisso. Esquizofrênicos graves, pessoas que deliram, que alucinam, que saem da realidade. E quando é grave, a pessoa não tem noção da própria identidade. Ela não sabe que é uma pessoa, ela não sabe quem é, ela não sabe que isso aqui é uma mesa, ela perde conceitos básicos. E sabe-se lá por que cargas d'água, Groff achou legal pesquisar dando ácido lisérgico número 20, na época, também conhecido como LSD, que é uma das drogas mais alucinógenas que tem, que começou como uma molécula utilizada também na Guerra Fria para aqueles momentos bacanas, gostosos de entrevistar o inimigo, né? Como se fosse um soro da verdade, para ele alucinar, ele delira, e aí ele acaba suspendendo o filtro e acaba falando o que o outro precisava saber. E Groff utilizou isso para esquizofrênicos graves, quer dizer, eu vou pegar uma pessoa que está fora da realidade, delirando, e vou dar um remédio para delirar mais. Não faz sentido, né? É quase como se fosse uma homeopatia, né? Só que num lado bem obscuro. Sabe o que acontecia com muitos desses pacientes? Quando a medicação entrava no cérebro e suspendia a função normal, normal, embora adoecida, daquele cérebro, a consciência daquele paciente esquizofrênico ampliava e ele organizava. Ele, durante o efeito da droga, ele conseguia conversar de maneira coerente, lógica, tinha discernimento, tinha juízo crítico, e inclusive manifestava uma inteligência acima da cultura que ele tinha em vivência pré-morbidade, antes de adoecer da esquizofrenia. Então, o cérebro atrapalhava a mente, e quando a gente desviava o funcionamento do cérebro com uma substância que era para tirar da realidade, como aquela pessoa já estava fora, ela voltava. Olha que pesquisa interessante. Só que na época começaram a usar LSD como droga de abuso.
Foi na época da disco, da discoteca. A história da medicina é um pouco estranha, né? Embora curiosa e muitas vezes muito cruel, né? E aí o LSD foi proibido geral, inclusive para pesquisa. E Groff começou a entender que não poderia contar com substâncias externas. E ele começou a pesquisar outras maneiras de conseguir fazer aquela consciência transcender. E ele foi pesquisando e descobriu no xamanismo, olha que interessante, que é uma cultura de uma tradição mais aborígene, mais muito espiritualizada, tá? Que muito diferente da nossa cultura ocidental, que é imediatista, materialista, consumista. É uma cultura que tinha muita tradição ancestral com seu povo, com a terra. E ele viu que haviam cânticos que algumas tribos tinham, entoavam, que geravam um estado de transe muito interessante. E esses cânticos eram em cerimônias em volta de uma fogueira, com um estímulo sensorial térmico e visual, e com um cântico entoado por meio da expiração forçada. E aí Groff percebeu que aquilo se tratava de uma alteração que a respiração provocava a nível metabólico, como se fosse uma droga. Você expulsa gás carbônico e você torna a área de troca gasosa pulmonar ácida. Você tem uma acidose pulmonar, o que leva para compensação a uma alcalose sistêmica. Você altera o pH do seu organismo. E isso altera o seu jeito de funcionar do cérebro. E aí ele nomeou essa respiração como respiração holotrópica. E a gente consegue, por meio dela, gerar estados ampliados de consciência. E ela é muito, muito poderosa. Existem várias contraindicações, não é todo mundo que pode fazer. Mas com a consciência ampliada por meio da respiração holotrópica, você consegue voltar para o berço, voltar para o útero. Você consegue fazer pontes para o futuro, para um vir a ser. Você consegue voltar, olha que legal, para vidas passadas. A psicologia transpessoal trabalha com terapias regressivas, que são extremamente perigosas se feitas de maneira errada. As pessoas com epilepsia não podem fazer, pessoas com cardiopatia não podem, pessoas com tendência pré-psicótica não podem, mulheres grávidas não podem, pessoas com alterações renais não podem. E eu não estou falando de uma droga, eu estou falando de um jeito de respirar. Olha o quanto é potente e o o tamanho da responsabilidade de mexer com a estrutura da consciência. Agora eu pergunto a vocês, por que que a gente esquece das experiências anteriores na encarnação? A carga, o acervo de conhecimento é enorme. E muitas vezes experiências muito densas, muito pesadas, em que nós somos algozes, inclusive de nós mesmos, elas precisam ficar num arquivo mais escondido. Porque senão perturba, confunde, gera culpa, gera medo, atrapalha. Porque nessa encarnação, muitas vezes, a gente precisa aprender uma e apenas uma lição. E bendito aquele que consegue. Que às vezes uma lição a gente demora algumas encarnações. Acho que por teimosia, né? Me identifico demais. Então, vejam quão poderoso é esse instrumento, mas o quão responsável ele é, né? O quão a gente precisa lidar com isso com responsabilidade. E aí a gente volta um pouquinho para entender dentro do nosso conceito espírita o eixo da consciência, em que a gente tem, para a psicologia, principalmente de Jung, o ego ligado a uma consciência comum, ordinária, e o self, que é uma consciência mais profunda, onde o eu verdadeiro habita. Aqui a gente faz uma correlação direta com o espírito, a nossa consciência espiritual. Jung é o grande esqueleto da psicologia transpessoal. E aí a gente faz uma correlação também com o espiritismo, porque entre o ego e o self, nós temos tanto as nossas memórias, os nossos complexos,
que não necessariamente são só de vidas passadas, a gente tem traumas nessa vida, porque a lei do progresso nos movimenta a enfrentar adversidades o tempo todo, a ter lições o tempo todo, para que a gente consiga continuar amadurecendo, cognitiva e espiritualmente. E nós temos também aqui os fantasminhas, né? Aquelas vozes que influenciam, que estão aqui através do inconsciente coletivo, que nos comunica a todos, mas que a gente sabe que o acesso é a nível perispiritual. E como eu falei ontem, né? A questão do animismo e a questão do mediunismo. Da minha consciência mais profunda, mais inconsciente, para a minha consciência comum. Isso pode aparecer como uma casca de banana, como um sintoma. Muitas vezes uma depressão chega como uma necessidade de liberação, e a gente precisa dar conta, ou de uma influência extra, de uma inteligência extracorpórea, né? Que é o termo que a anomalística usa, mas que a gente sabe que são nossos irmãos espíritos, muitas vezes que não têm boa intenção para conosco. E aí a gente entra em outros teóricos da psicologia transpessoal, e olha como uma coisa avança, e olha o ritmo que ela avança. Roger Wilger cria um tipo de abordagem que depois abraçada pela transpessoal, que é a Deep Memory Process, que é a terapia de memórias profundas, que antes ele nomeou de terapia de vida passada, mas que depois foi tão rejeitado esse termo pela ciência, e ele ficou meio abusado com a ciência, pelo preconceito que sofria, embora ele fizesse pesquisas, que ele decidiu mudar o nome para DMP, Terapia de Memórias Profundas, né? Quem tiver dúvida, a Caroline Trigger e o Marcos Trigger, lá do GEP, vão poder falar muito melhor sobre essa abordagem do que eu. Mas olha como ele fala a respeito do funcionamento psíquico, em que tem um nível pessoal e um nível transpessoal. No nível pessoal você tem a parte somática, que é corporal, a parte existencial, que tem uma tendência a ser mais a sua realidade espiritual, mas dentro de um ego, né, do ser material encarnado, e a parte biográfica, que é a historicidade, porque a nossa história também nos define. E a parte transpessoal, perinatal, antes do nascimento. Olha que interessante, porque essa terapia ela voltava antes da concepção. Você lembrar de cenas, de vivências, de antes de você ser um zigoto fecundado. Dentro do Ultra, as terapias de renascimento e terapias regressivas, que voltavam para a infância para a liberação de traumas. E aí tinha também a questão arquetípica. O Wilger puxava muito para o lado do Jung, né, que são aquelas figuras que ficam no inconsciente que têm uma estereotipia, um formato, né? O guerreiro, a bruxa, né? São figuras que a gente cria na nossa psique e que vai trazendo para a gente, e muitas vezes a gente se veste daquele personagem, que, claro, não tem evidência material, mas que ajuda a gente, muitas vezes, a se organizar. E, obviamente, a parte de vidas passadas. Mas o Wilger não estava sozinho. Nós temos um italiano chamado Roberto Assagnoli, que ele cria um tipo diferente de terapia chamada psicossíntese. E ele vai estudar a consciência, ele cria esse diagrama, que é o diagrama do ovo. Olha como é que funciona. Você tem um eu consciente bem aqui, e aqui o campo da consciência, só que ele entende que existe um inconsciente inferior, um inconsciente médio e um inconsciente superior, ou supraconsciente, e aqui está o caminho que a gente deve seguir para chegar a um eu superior espiritual. Isso na década de 60, 70, muita coragem de um psicólogo lançar uma teoria dessa, né? Mas aqui ainda está fácil. Outros pesquisadores vieram e colocaram dessa forma. Bacana. Não vai dar para explicar tudo, porque é bem complexo. Essa é a teoria do Ken Wilber, que é um americano, que hoje em dia a cartografia da consciência dele é compreendida como a mais completa que tem. A gente segue dentro da transpessoal essa cartografia. Porque você vai ter o ego, a consciência de vigília, as regiões pessoais e regiões transpessoais. Você vai ter, dentro da região pessoal, o pré-consciente e o inconsciente pessoal comum,
que ele chama de psicodinâmico, que ele tem muito a ver com a teoria de Freud. Mas nas regiões transpessoais é que entra a coisa interessante, porque você vai ter um inconsciente ontogenético, que vem com a sua genética, e casa perfeitamente com a hipótese da doutrina espírita de que a genética já é determinada por influência, pela lei de causa e efeito, por demanda perispiritual. O que a gente precisa aprender vai determinar no crossing over, que é o processo de mutação gênica que acontece na fecundação, qual o tipo de corpo físico que eu vou ter. Se eu vou ter saúde, se eu vou ter uma predisposição a algum adoecimento, se eu vou ter uma predisposição a algum adoecimento grave, porque aquele caminho vai me gerar condição para o amadurecimento e o crescimento. O inconsciente transindividual, aqui a gente faz uma referência com a teoria de Jung, que é o inconsciente coletivo. Transindividual que vai além do indivíduo, que une, que conecta as pessoas. O filogenético, aí não é só pessoas, é a espécie. A gente está conectado, todo ser humano está conectado do ponto de vista de uma psicoesfera, que é um termo muito bacana, porque a atmosfera a gente compartilha. A gente compartilha o ar que eu respiro, é o ar que você respira. E isso no mundo inteiro. E existe uma psicoesfera que é como se fosse uma estrutura semelhante à atmosfera, mas de uma energia sutil, que a minha energia psíquica, o meu cérebro, emana uma energia sutil que está conectando com vocês e também recebendo a de vocês. Afinal, quando a gente vai pesquisar convulsão, é um distúrbio elétrico. A gente faz um eletroencefalograma. Existe uma energia sendo produzida aqui, né? Existe um tratamento na psiquiatria chamado EMT, estimulação magnética transcraniana, que é uma coisa bem moderna. Então percebem isso, conexão de todos os seres humanos. E ele vai além. Inconsciente extraterreno, não é só a espécie que está interconectada, a gente também está conectada com outras espécies inteligentes em outros planos habitados. Eu acho bacana no Espiritismo porque aqui a gente acredita em OVNI e alienígena. E não só isso, a gente se comunica com eles, né? É bacana, né? E às vezes eles abduzem a gente também, né? Graças a Deus. E, por fim, o superconsciente, que é esse mergulho tão profundo dentro de si e a criação de uma identidade integral, completamente plena, chegando a um superconsciente que é o nosso vir a ser, que dentro da doutrina espírita a gente pode entender como nosso destino e propósito de mergulhar nesse superconsciente para se tornar um eu maior, né? Que aí vai bater num limite que o Wilber chamou de vácuo. E há alguns teóricos, inclusive a gente gosta de acreditar que esse vácuo é Deus. Quando a gente atinge nossa consciência profunda, a gente encontra de forma muito clara, muito direta, a Deus. Por mais que a gente não consiga hoje ter conhecimento, definir Deus de uma maneira racional, porque talvez a gente não tenha evoluído para isso. Cognitivamente. Agora, intuitivamente, espiritualmente, a gente deve se relacionar com Ele de uma forma completa e contínua, né? Quando eu falo Deus, é quando a gente vai vislumbrar essa inteligência suprema, porque hoje a gente tem só sombra, e essa sombra já é muito suficiente para nos alimentar e nos trazer saúde. Outro teórico também, que foi anexado na transpessoal, foi Abraham Maslow, que é muito conhecido pela pirâmide de Maslow, né? Que hoje em dia é muito utilizada na psicologia organizacional, que lida com RH, com empresas, né, tal, em que ele vai definir as demandas, as necessidades do processo cognitivo, começando na base, né, a gente precisa do básico, comer, dormir, necessidades fisiológicas, depois segurança, depois demandas sociais, a gente vai atendendo de uma por uma, demandas de estima pessoal, que é a questão do amor próprio, até chegar a um conceito de autorrealização. Perceba que se eu não tenho a base da pirâmide, eu não vou conseguir chegar no ápice dela. Então, se eu sou aquela pessoa que entende que com a espiritualidade eu vou conseguir viver de luz sem me alimentar,
aí a gente precisa repensar, porque não é o que a doutrina espírita traz. A gente, com a evolução espiritual, provavelmente, tende a ter corpos físicos menos que demandem menos essa energia densa da alimentação, do comer, da matéria. Mas aí a gente tem que ter uma evolução, digamos assim, muito geracional à frente, muito encarnações muito à frente. E Maslow traz a autorrealização como também uma autorrealização espiritual, porque não adianta eu conquistar tudo isso, ter uma segurança financeira, ter uma família, ter amigos, ter uma autoestima muito bacana. Para que eu possa ter uma autorrealização, eu tenho que ter um propósito, um significado de vida, um significado de existência que transcende a minha vida comum. É aquela coisa da pessoa que tem tudo, mas se sente como se não tivesse nada. E aí é onde, na saúde mental, a gente vai entender que é a parte da espiritualidade ativa, que não necessita ser religião, essa parte não está sendo bem cuidada. Porque é o que dá o forro, a base do que justifica a existência. E, por fim, Viktor Frankl, que Viktor Frankl é uma figura à parte dentro da transpessoal, mas ele também é considerado um teórico da transpessoal, mas ele cria uma linha que é a logoterapia, que é a terapia da análise do sentido, ou do sentido da análise existencial, que vai também nessa questão, nessa perspectiva de transcendência. Aí eu botei só as fotos dos livros dele. Olha os títulos: A Presença Ignorada de Deus, O Homem em Busca de um Sentido, Logoterapia e Análise Existencial. Só pelos títulos você consegue ver o quão profundo, filosófico e tendenciosamente espiritualizado é o trabalho de Viktor Frankl. A título de curiosidade, ele era judeu e, na época da Segunda Guerra, ele esteve preso no campo de concentração de Auschwitz. E boa parte dessa teoria que ele cria é observando os movimentos que acontecem e pensando em como ele pode sustentar a própria saúde mental. E ele encontra sentido de existência dentro de um campo de concentração nazista. E aí ele trilha esse caminho e oferece para a gente, na análise existencial, na logoterapia. Que bacana, né? Porque aqui a teoria dele é quase autobiográfica. E a psicologia transpessoal e saúde mental? Bom, vou trazer aqui algum compilado de pesquisas, tá? As experiências transpessoais, elas diferem de transtornos mentais. A gente não pode chamar de experiência transpessoal como se fosse um sintoma ou uma crise. Porque em pesquisa, e olha que a pesquisa é antiga, 2009, existem indícios de diferenciação. Quando você tem um fenômeno transpessoal, você tem tendenciosamente a ausência de sofrimento psicológico, a ausência de prejuízos sociais e ocupacionais. A experiência tem duração curta e ocorre episodicamente. Existe uma atitude crítica, a pessoa continua com discernimento sobre a realidade objetiva da experiência. Ela entende que aquilo é uma experiência e que a realidade continua sendo a realidade. Existe compatibilidade da experiência com algum grupo cultural ou religioso. A ausência de comorbidade, aquela experiência não causa doenças. A experiência é controlada, a pessoa consegue controlar. Ela normalmente gera crescimento pessoal, a pessoa amadurece e olha que interessante, a experiência é voltada para os outros. Amar o próximo, nosso objetivo em vida, como a si mesmo. Então tem que ter o ponto da caridade aqui. Agora, se a gente entender bem, esse trabalho do Moreira Almeida deriva das pesquisas dele, que em 2004 ele lançou a tese, concluiu a tese dele, que estudou a fundo médiuns que psicografavam numa aliança espírita lá de São Paulo. Foram mais de 100 médiuns. Isso ele fez em 2004, E desde então ele conseguiu identificar que esses médiuns que psicografavam, que tinham psicofonia, eles preenchiam critérios para 2 transtornos. Transtorno psicótico, ele saía do campo da realidade, quebrava a realidade, como se estivesse alucinando, ouvindo vozes, vendo coisas.
e do campo dissociativo. Uma parte da consciência dele saía do eixo padrão e fazia alguma coisa que a consciência não tinha controle, domínio, que é exatamente a psicografia, porque é o braço de Chico, mas não é o Chico que está psicografando. Entendem? E ele entendeu, na pesquisa, que essas pessoas, esses médiuns, eles preenchiam critérios para serem considerados esquizofrênicos ou com transtorno dissociativo. Imagina. Só que ele também fez uma pesquisa em paralelo com escalas para medir a saúde mental. E percebeu que essas pessoas, além de não ter nenhum sofrimento, nenhum indício de transtorno ativo, transtorno mental ativo, elas tinham uma saúde mental melhor do que a média, elas tinham uma inteligência e um nível de escolarização maior do que a média e tinham uma condição socioeconômica acima da média. Então, houve um perfil de pesquisar médiuns espíritas que, em escala, eram para serem doentes, mas eles eram extremamente funcionais, acima da média da população geral. Não dá para a psiquiatria chamar de doença se não tem sofrimento intenso e prejuízo funcional. Agora entra o pulo do gato, porque quando o Moreira Almeida traz essa pesquisa, isso aqui é um médium organizado. Concordam comigo? Porque muitas vezes a mediunidade ela vem, arrebata, ela confunde, peraí, o que é isso aqui? Tal. Ela assusta. Alguém já deve ter ouvido aqui, eu não quero ter isso, eu posso até ser médium, mas eu não quero mais. Eu não vou mexer com isso. Né? E é fato. E aí lembra o que o Groff falou da emergência espiritual. Muitas experiências transpessoais acontecem que demandam um tempo de organização. E olha a importância do centro espírita. Porque ele gera um caminho. Por isso que o espiritismo é uma religião de demanda psicológica. Porque aqui você encontra, olha, está acontecendo isso com você. Existem pesquisas, existe uma teoria que explica. E ela gera uma possibilidade de trajetória a ser seguida para que aquilo que parece ruim no começo se torne uma coisa boa e até saudável. E até mais saudável do que quem não tem. Mas aí a pessoa tem que escolher aprofundar dentro dessa linha e fazer bom uso daquela competência que recebe. E os estados de transe e possessão na psiquiatria é definido assim: transes fazem parte do universo cultural de muitos povos, podem ser precedidos por intensa emoção, associados com convicção de possessão por um espírito, poder divino ou demoníaco, comportamento dissociado de caráter temporário, com perda da identidade pessoal, seguida de amnésia para o evento. Veja que ele colocou convicção de possessão. Ele não está afirmando, a psiquiatria não iria tão longe, ela acredita que a pessoa acredita, mas ela não está dizendo que é possessão. O transe dissociativo ou possessão não pode ser aceito como parte intrínseca do universo cultural da prática religiosa, pois deve causar prejuízo ao indivíduo. Então, se eu, médium, entro em transe na minha reunião mediúnica, eu psicografo, e eu faço psicofonia, mas eu não tenho prejuízo, porque depois da reunião eu me organizo, eu volto para o meu eixo de identidade, vou para casa, tenho minha família, tenho meu trabalho, pago minhas contas, por que eu sou doente? Ele não ocorre exclusivamente durante o curso de distúrbio psicótico, eu tenho que separar esse transe da doença, e não é resultado do uso de substância ou outra condição médica. Não existe uma doença atrapalhando o meu cérebro e não houve nenhum consumo de uma substância que afetasse o cérebro e fizesse eu entrar em estado de transe. Ixi, aqui ficou ruinzinho, mas vamos lá. E aí em pesquisa, olha como as pesquisas já vêm de longa data. Essa aqui é de 98, isso aqui não é do Brasil. Ele diferenciou as experiências de possessão ou experiências dissociativas em possessão não patológica ou central e possessão patológica ou periférica.
Na não patológica, ela é episódica, ela acontece aqui e acolá, ocorre por um tempo limitado, é organizada, nem eu estou conseguindo ler aqui, e pertence a um contexto cultural aceito por outros, que é o que exatamente a casa espírita oferece. A possessão patológica, ela é crônica, ela não é controlável, ela não possui organização e ela não se insere em um contexto organizado. É bagunça, né? E aí, a pesquisa de Moreira Almeida, agora já em 2012, a gente vai avançando a qualidade das pesquisas. Alguns estudos recentes e bem controlados replicaram os achados anteriores de que médiums, mesmo sob condições estritas de controle, podem obter algum tipo de informação anômala em relação a personalidades falecidas. Médiums em transe têm sido capazes de exibir habilidades além daquelas demonstradas em estados normais de consciência, por vezes em sintonia com as da suposta personalidade comunicante. Então, isso aqui, artigo publicado, né, em que Moreira Almeida ele cogita cientificamente de que estudos estão reforçando a possibilidade de que médium tenha mediunidade e que consiga realmente conversar, entrar em contato, dialogar e dar passagem para informações que pertencem a outras consciências. Mas a ciência, ela não se aquieta, né? Ela vai embarrear. E aí existem explicações científicas plausíveis para o fenômeno da mediunidade. A primeira que ele coloca é fraude. Olha, isso aí é balela, né? Isso aí é invencionice. Vazamento sensorial, a pessoa vai captando informações, né? E vai trazendo aquele material, aquelas informações por meio de fraude. Aí eu fico pensando, poxa, Chico Xavier escreveu mais de 400 livros sem ganhar R$1. Ele era um grande falsário, né? O trabalho que ele teve, o benefício, a missão benfazeja, né, de causar o bem, de providenciar o bem, sem nenhum interesse pessoal, por fraude. Outra explicação, percepção extrasensorial. Eu vou explicar, tá? Significa que esses médiuns, eles conseguem a informação por meio de alguma potência, como telepatia. Eles conseguem, por exemplo, quando assiste um enlutado, o médium consegue captar na mente daquela pessoa enlutada, que está viva, informações sobre a pessoa que se foi. E aí traz essa informação. Percepção extrasensorial. Isso estaria dentro daquela explicação da anomalística. Mas não é mediunidade. A outra explicação seria, sim, essa pessoa, esse médium, consegue ter acesso a essas informações, mas é porque quando a pessoa morre, existe um inconsciente coletivo. E as informações dessa mente dessa pessoa morreu, mas o inconsciente coletivo consegue manter aquilo vivo, porque é como se o meu arquivo, já fui deletado, mas o meu arquivo fica em outros arquivos que estão aqui. E a mente do médium consegue captar esse inconsciente coletivo. Ora, as explicações são tão fantásticas e tão fora do padrão da ciência materialista que acreditar nessas explicações não está muito diferente de acreditar que um médium conversa com a consciência extracorpórea inteligente, com o espírito desencarnado, que é uma pessoa que tem inteligência e se comunica. Que é a quarta hipótese. A mente realmente pode sobreviver à morte e se comunicar por meio de outra pessoa. E é exatamente isso que Moreira Almeida vai falar. Ele diz, de qualquer modo, tirando a hipótese da fraude, ambas as hipóteses, percepção extrasensorial ou sobrevivência da informação pelo inconsciente, não podem ser acomodadas na visão de que a mente é apenas um produto de atividades químicas e elétricas cerebrais. A mente não pode, para que isso se explique, estar contida no cérebro, sem possibilidade de ação ou existência além do cérebro. Em conclusão, as experiências mediúnicas proporcionam um amplo e diversificado corpo de evidências empíricas que foram testadas e coletadas em campo de pesquisa, que fortemente sugerem uma visão não reducionista da mente, ou seja, a mente, por essas evidências, não está contida no cérebro,
ela se manifesta através do cérebro, mas tem uma independência desse órgão material. E aí, vamos além. Nos estudos da dissociação não patológica, são psicofonia, psicografia, para a gente entender. Como é que isso pode se associar a transtornos mentais? São geradas 4 possibilidades. Ambas se sobrepõem. Você tem o transtorno e a experiência transpessoal. As experiências anômalas contribuem para a ocorrência de transtornos mentais. Começa essa alteração de consciência e acaba em uma depressão, uma ansiedade ou uma esquizofrenia. Os transtornos mentais contribuem para a ocorrência de experiências anômalas. Uma depressão eu vou puxar logo para o espiritismo, porque é a nossa casa aqui, né? Ela vai deixar o perispírito aberto para influências danosas, né? Para obsessões, né? Começa a depressão de maneira psíquica, anímica. A depressão veio em mim, de origem psíquica ou física, por uma tendência cerebral ou por uma questão de complexo psíquico inconsciente que precisa ser liberado. A gente não consegue dividir o que é o quê, porque os dois funcionam de maneira integrada, e aí a partir daquilo, a partir daquela alteração, eu dou espaço para o obsessor. Ou há variáveis terceiras que contribuem tanto para um quanto para o outro. São essas as únicas 4 possibilidades. E nessa daqui, as experiências anômalas contribuem para a ocorrência de transtornos mentais. Essa aqui é a que me pega. Porque quantas pessoas têm emergências espirituais que aparecem com dor, com sofrimento, como sintoma? E quando a gente na psiquiatria, na saúde mental, na psicologia, fica em cima do muro, entendendo que o homem, o ser, não é um espírito e que não tem a sua consciência na essência do espírito, a gente faz com que essa pessoa desinformada, porque eticamente falando, como psiquiatra, eu não posso convidar meu paciente a ir numa reunião mediúnica, caso ele não tenha o mínimo de aproximação com o espiritismo. E se ele for de outra religião, eu tenho que me deter no cuidado da espiritualidade para com ele, dentro da cultura religiosa dele. Mas quanto que a gente está permitindo adoecer pessoas que têm emergências espirituais, que poderiam organizar-se e ter ganho de saúde, mas ficam sintomatizando, não sabem lidar com aquilo, acabam se desorganizando mais e adoecendo. Essa é a minha angústia. Bem-vindo ao meu mundo. Porque enquanto a gente estiver na psiquiatria, na psicologia, em cima do muro, enquanto a ciência não acolher e pesquisar seriamente e começar a adotar técnicas para levar isso para a clínica, para a assistência, a gente vai estar fadado a, por omissão, proporcionar um adoecimento coletivo. E o que é que a gente está vivendo agora após pandemia, se não isso? Todo mundo ansioso, todo mundo com medo, todo mundo tenso, compulsão digital. Todo mundo com a tendência de querer ter alta performance hoje. Não basta você trabalhar, você tem que dar o gás, né? Aí o burnout, lotando. A pessoa trabalha para ter sucesso, ganha bastante dinheiro e dá todo para mim. Porque adoece. Eu até brinco com os pacientes dizendo. Mas isso é sério. Então, a estrutura coletiva, inclusive, é também educacional. Porque quando a pessoa tem muito, tem tudo, tem família, tem trabalho, tem dinheiro e ainda se sente vazia, a gente, dentro da linha médica, da linha da saúde, a gente precisa saber conduzir aquele paciente. Você tem tudo, mas esse vazio significa o quê? Vamos mergulhar nele para entendê-lo. E aí é o pulo do gato. Que é quando, eu pensei que eu tinha tudo, mas talvez eu tenha coisas ou crenças. Talvez me falte o mais importante, aquilo que Maslow chamou de autorrealização. E aqui uma outra pesquisa, médiums em psicografia foram submetidos a exames de imagem funcional. Então, quantos médiums psicografavam, um aparelho ia medindo o funcionamento do cérebro. E aí tem
esse achado muito interessante. Indivíduos escreveram conteúdos complexos, apesar de menor ativação cerebral em estado de transe dissociativo. Sugere que eles não estavam só relaxados. E o relaxamento parece uma explicação improvável para a subativação que se verificou em áreas cerebrais relacionadas ao processamento cognitivo. Eu vou já explicar, calma. Esses achados merecem mais investigação, tanto em termos de replicação como de hipóteses explicativas. O que acontece? Pega a pessoa que é médium e ela, em condição de ego normal, ela vai ser submetida a esse exame. E pedem para ela escrever um texto dela. Aí depois pegam essa mesma pessoa e ela mediuniza e ela começa a psicografar outro texto. E fazem uma comparação da qualidade dos textos e de como o cérebro está funcionando. E percebem, pasmem, que o texto da psicografia tem elementos, isso em análise grafológica, é uma ciência que estuda a gráfica, né? o elemento gráfico. O texto que foi psicografado tem mais qualidade de conteúdo do que o texto que foi escrito pelo médium sem psicografar. E no exame de imagem acontece o quê? O cérebro, enquanto o médium está escrevendo ele próprio, superativado, a área da criatividade, da cognição, do pensamento racional. E quando ele está psicografando o texto que é melhor, na psicografia o texto é melhor, o cérebro está relaxado, desligado. Entenda que desligado, eu digo, das funções normais, das funções ordinárias. Desligado não pode, ele está hipoativo. Então, é implausível imaginar que um cérebro hipoativado consegue gerar uma produção cognitiva melhor do que um cérebro totalmente ligado. E não é o que a gente vê na experiência de quase morte, quando por algum acidente, algum trauma, você fica naquele estado de coma, que a consciência vai lá para baixo, o cérebro quase desliga total. Ele não pode desligar total, senão a gente parte. Mas nessa hora, a experiência que a pessoa tem é riquíssima. Ela é extremamente cheia de estímulos sensoriais, de sensações. E é uma experiência que transcende o comum a ponto da pessoa voltar e ter uma mudança de paradigma de vida. Ela muda de personalidade. Ela muda de jeito de ser. Porque ela começa a ver a amplitude dessa existência espiritual e que materialmente não vale de muita coisa. Então, os objetivos, as metas, eu quero comprar uma Ferrari, porque eu vou ser feliz quando eu tiver uma Ferrari. Vai não, bebê. Você vai estar satisfeito por um tempo, né? A Ferrari não vai te trazer essa felicidade. Entende? E aí, nessa pesquisa, é fantástica, porque ela mostra em evidência o que na transpessoal a gente faz, tenta fazer clinicamente. E em relação a personalidades múltiplas, caracteriza-se pela presença de duas ou mais identidades distintas ou estado de personalidade que assume controle do comportamento do indivíduo. Tá? Aqui é o que a psiquiatria fala, tá? Esse aqui é o texto base do Compêndio de Psiquiatria, que é a maior obra americana em relação à psiquiatria clínica, né? Não, é como se a pessoa tivesse uma identidade fragmentada, né? Ela tem uma identidade, mas acaba derivando 2, 3, 4 identidades de uma só, que deveria ser uma só. A psiquiatria enxerga como se fosse fragmentação. Sou eu, mas sou múltiplos eus da minha identidade. Aí vamos ver o que acontece. Livro, Hermínio Corrêa de Miranda, Condomínio Espiritual. Existe a história de Sibyl, que desde criança sofrera ausências, ela apagava a consciência dela. Nos períodos de ausência, 16 personalidades distintas se apossavam alternadamente do seu corpo, cada uma com as suas bem definidas características. Em certo momento, por exemplo, em que a personalidade, espírito, que se denominava Vicky, estava no comando da situação, esta disse à doutora, que era psiquiatra e psicanalista, ela, a pessoa, Sibyl, não está sozinha no seu próprio corpo. Diante dessa afirmativa, a médica respondeu, acho que ela se sentirá mais segura se souber que ela continua a atuar mesmo sem o saber, como se fosse tudo da própria pessoa. E Vicky
essa personalidade, algo irônica, retrucou: ela, doutora, o pronome não deveria ser nós? Somos gente, você sabe, gente mesmo. Mais claro do que isso, né? Tiago, existe tratamento para transtorno dissociativo, tratamento medicamentoso? Não. Não existe. Existem medicações que a gente usa para comorbidades, porque quem sofre disso, patologicamente, normalmente tem uma tendência a deprimir, a ser ansioso, a ter insônia, pode ir para o lado da psicose, ficar delirante, ficar esquizofrênico. Aí a gente trata esses outros pormenores. Mas o transtorno dissociativo, o tratamento é essencialmente psicoterápico. E por fim, relembrando, qual é o nosso caminho, qual é o nosso objetivo, que a gente consiga nesse ego seguir esse trilho em busca dessa iluminação. E aí é um compromisso de cada um, porque por mais que a psiquiatria, que a ciência, que a psicologia avancem, ninguém pode fazer por você o que é seu. E a gente precisa ter essa consciência e responsabilidade dentro de um autocuidado, para que a gente possa estudar, aprender, mas principalmente praticar aquilo que a gente sabe dentro da doutrina espírita, que é o mais importante, que é amai a Deus, ao próximo, como a si mesmo. E não interessa se a gente tem tendências, vícios, hábitos, porque estamos em formação. Como é que vamos julgar e condenar uma criança que logo na pré-escola ainda não foi alfabetizada por não saber ler e escrever? Somos ainda crianças, espiritualmente falando. Temos muito a aprender para que a gente consiga, por meio de provas e expiações duras, sofridas, mas por meio do nosso esforço, da nossa resiliência, chegar a uma regeneração, e aí uma regeneração espiritual que passa no nosso cognitivo. Que o nosso pensamento fique melhor, mais inteligente, mais moral. Que os nossos sentimentos fiquem equilibrados, adoçados, ternos, cheios de amor por si, pelo outro e principalmente do amor divino. Que a gente possa, na saúde mental, ser praticante e não espectador. E que consigamos, finalmente, encontrar a plenitude para a qual nós fomos criados. Muito obrigado pela atenção.